na tela pra vocês. Eu sabia que ele ia atirar. Olha isso. Eu sabia que ele ia atirar, família. Eu sabia. Eu sabia. Matou o menor, mano. Matou o menor. Matou o menor, mano. Já levaram dentro do saco preto, filha da mano. Olha lá, os policiais lá, ó. Olha lá. Olha lá. Teve tiroteio numa operação da Polícia Civil na Cidade de Deus. Você vê que o traficante, conhecido como Rato Man, morreu baleado. Ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de um agente da CORE também na Cidade de Deus. Você tá vendo a imagem do traficante? As informações a gente tem agora, ao vivo, com a confirmação dele. Jackson Silva, que tá direto da tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A CORE, boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vamos falar sobre essa operação da CORE ali na Cidade de Deus e também quem era o Rato Man. Qual foi a participação dele na morte do agente da CORE? Como está o clima ali na comunidade? Daqui a pouco, Isabelle Benito. Daqui a pouco todos os detalhes, quem é o Rato Man, qual é essa narração, em que momento aconteceu e qual a localidade da Cidade de Deus e a situação por lá. Os detalhes agora da operação da CORE, você tem com o Jackson Silva ao vivo direto ali da delegacia. Boa tarde para vocês. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vou explicar um pouquinho sobre essa operação do Dr. Fabrício Oliveira, diretor da CORE, tá? Ontem, por volta das 9 horas da noite, os policiais seguiram para a Cidade de Deus, após receber informações do Serviço de Inteligência da CORE. Isso porque eles identificaram que o traficante Gabriel Gomes da Costa, mais conhecido como Rato Man, estava em uma casa. Nessas imagens estamos mostrando agora. De quem é a casa? Do próprio traficante. Além dele, tinha também outro bandido, todos fortemente armados. Repare que os agentes cercam a casa e começam a subir em direção à residência desse traficante. Nesse momento, o bandido, segundo os agentes da CORE, estava armado e reagiu. Houve intensa troca de tiros. Logicamente, falando um pouquinho ali sobre a comunidade controlada pelo Comando Vermelho, o que aconteceu? Os traficantes ordenaram que moradores tentassem fazer um protesto. Então vamos falar, doutor Fabrício Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Falando um pouquinho sobre a inteligência, né? A gente reparou que foi uma ação precisa e rápida para que nenhum inocente fosse baleado. Como aconteceu? Jackson, Isabelle, é um prazer falar com vocês. Então, foi uma ação cirúrgica da CORE, trabalho de inteligência em conjunto com a Delegacia de Homicídios. A gente tinha o Rato Man como um alvo prioritário, porque havia contra ele o mandado de prisão e o indiciamento como envolvido na morte do policial José Lourenço Mocotó aqui da CORE. Então, era uma questão de honra para a gente encontrar esse indivíduo. E a gente vinha fazendo um trabalho contínuo de monitoramento daquela área. Ontem surgiu uma informação de que ele estava em determinada área ali da Cidade de Deus e enviamos equipes de inteligência para tentar confirmar essas informações. As equipes conseguiram confirmar as informações, visualizaram o Rato Man armado, ostensivamente, entrando em um imóvel e rapidamente cercaram o local e iniciaram uma abordagem. Nessa abordagem, ele tentou sacar a pistola dele, foi rapidamente alvejado pelos policiais, que o socorreram e ele não sobreviveu. Acabou sendo neutralizado, né? A gente percebeu ali que os criminosos começaram uma reação contra a equipe que estava no local, com disparos, inclusive incitando a população a jogar pedras contra os policiais, uma situação ali que a equipe conseguiu contornar, realizar o socorro do criminoso baleado e também extrair em segurança todos os policiais que participaram dessa ação, que é uma ação bem delicada, num local controlado por criminosos fortemente armados à noite, mas ao final deu tudo certo. Isabelle Benito. Doutor Fabrício, quanto tempo? Um abraço, amigo. Obrigado por estar ao vivo aqui com a gente. A gente sabe, o Fabrício está há quantos anos aí à frente da CORE, né? Eu ia falar justamente isso, que operação delicada, né? A gente sabe como que funciona. Eu não vou aqui detalhar e nem te fazer perguntas, mas para chegar nisso, a população tem que entender que é o seguinte: avaliação de território, a informação que a inteligência que tanto cobram da polícia é o que a polícia teve, a informação de inteligência. Ele não é qualquer pessoa dentro de um contexto já de uma Cidade de Deus que está
entendendo o entorno, a guerra que está no entorno, então mais ainda potencializada com material bélico. Chegar com uma equipe para pegar um cara desse, mas me chama muita atenção o modus operandi quando vocês chegam de surpresa nessas situações delicadas, cirúrgicas e de muita coragem. Eu sei que vai com sangue no olho, porque é óbvio, né? A gente tem um agente da CORE aí no meio dessa história. Existe, e tem que ter mesmo, tá? Eu tô falando como já... Tem que ter, porque se uma pessoa morre por ser um agente público de segurança que representa a gente contra inimigos que matam, que assaltam, mas ele tem que ter uma prioridade nisso mesmo. Ainda mais um agente de elite, um que a gente fala de treinamento, que vai em operações delicadíssimas como essa. Mas um ponto importante, a forma como chegam os vídeos e a forma como é a guerra de narrativa. Começa já um burburinho para recuar a força de segurança. É trabalhador, é isso e aquilo. Sendo que vocês sabiam quem era e onde estava e como ele seria pego, não é, doutor? Isso, a gente fez um trabalho contínuo de inteligência junto com a DH. Isso nos deu muita tranquilidade para trabalhar. Esse era um criminoso da pior espécie, de altíssima periculosidade. Ele fazia questão de postar fotos e vídeos na internet armado de fuzil, pistola, com granadas. Fez postagens dizendo que não iria se entregar. Ele fez postagens, inclusive, lamentando a morte recente de um assaltante na Barra da Tijuca. Ele era assaltante também, então a gente não está falando de qualquer pessoa. É de um criminoso que se vangloriava por integrar uma organização criminosa, o Comando Vermelho, postava esse armamento pesado e também era assaltante, homicida. Então a equipe vai preparada para esse cenário, sabe o risco da ação, sabe a importância. A gente faz uma análise muito minuciosa dos riscos envolvidos na ação, principalmente para preservar o cidadão de bem, a população, que muito nos ajuda com informações, que sempre aplaude esse tipo de ação da polícia. Então, é uma análise muito cuidadosa para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é prender esses criminosos, mas se eles não quiserem se entregar, se eles reagirem, a polícia vai utilizar a força legal para neutralizá-los. A gente está vendo aí as imagens, doutor Fabrício, Jackson. No momento que vocês chegam, ele estava na rua e corre para essa casa, mas esse local ele não estava sozinho, tinham seguranças. Tanto é que começa essa mobilização. Esse furdunço tem um princípio de tiroteio, né? Zé Beli, estou contextualizando então sobre a morte do agente da CORE, tá? O agente José Antônio Lourenço Júnior, ele morreu numa operação da Polícia Civil ali mesmo na cidade, né, de Deus, no dia 19 de maio. Então, esse traficante estava numa casa que é proprietário junto com outro comparsa, todos armados e, logicamente, se tratando de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho, tinham outros comparsas perto também. Lembrando que, Zé Beli, no dia que ele morreu, nós falamos sobre a estratégia dos traficantes. Lembra da seteira, que os bandidos colocaram os fuzis na seteira para atirar contra o policial? Nesse momento, o policial saiu do blindado e foi a hora que foi vítima de uma emboscada, né, doutor? Essa ação que acabou culminando na morte do José Lourenço era uma operação na Cidade de Deus, inicialmente tranquila. O objetivo da CORE era garantir segurança para equipes da DECOM e da DPMA, que faziam fiscalizações de estabelecimentos comerciais. Os blindados chegaram até o ponto e a equipe realizou um cinturão ali de segurança para permitir que as equipes trabalhassem. Então ele estava tranquilo ali, não estava vendo confronto. Um criminoso de trás de uma seteira, né? Diversos criminosos, na verdade, de trás de uma seteira, efetuaram disparos contra ele e, infelizmente, um disparo fatal atingiu o rosto dele e ele morreu por conta desse tiro. Então, é importante frisar isso. Sequer era uma ação contra o tráfico local. Era uma ação de apoio a delegacias que estavam fazendo fiscalização. Não havia confrontos no momento e eles realizaram uma emboscada contra um agente nosso. Então, assim, tudo que a gente não quer, perder um policial em operação, mas a gente sabe dos riscos que são inerentes ao nosso trabalho, mas a partir do momento que um policial nosso é morto em serviço, o nosso foco passa a ser encontrar esses criminosos. Eu reforço sempre que a nossa prioridade é essa, dar uma resposta tanto para a sociedade quanto para a polícia, para a nossa unidade. Não vão ficar impunes jamais criminosos que atentem contra a vida de nossos policiais.
Só lembrando do que ele é um dos bandidos que teria atirado contra o agente da Core, né? Sim, ele é um criminoso conhecido na Cidade de Deus, é o gerente da Boca da 13, né, a Boca do bairro 13. Ele não fazia questão de esconder isso de ninguém, as postagens na internet deixavam muito claras. E ele estava nessa boca de fumo no dia do evento, quando criminosos de lá atiraram contra o nosso policial. Então ele foi identificado nessa investigação sigilosa, foi indiciado, representou-se pela prisão dele e havia um mandado de prisão temporária contra ele pelo homicídio do Mocotó. Então esse era o nosso alvo ontem. Então não adianta moradores que são ligados ao tráfico de drogas e traficantes escondidos no meio da população gritarem que é morador. A gente está acostumado a utilizar isso, a gente sabe que é uma arma utilizada pelo crime organizado contra a polícia. Recentemente em São Paulo houve um fato lamentável que durante a abordagem policial alguns gritavam que era morador e o criminoso aproveitou aquele momento de distração do policial para efetuar um tiro na cabeça dele. Então as nossas equipes elas são treinadas e preparadas para esse tipo de situação. A gente sabia muito bem qual era o nosso objetivo, o que estávamos fazendo, então não vai ser uma baderna como essa que vai tirar o nosso foco. É evidente que as pessoas que se colocam nesse tipo de manifestação colocam suas vidas em risco, porque além da gritaria, de pedradas, também vem tiros de criminosos contra as equipes e as equipes têm que se defender. Então, muitas vezes, essa população que é obrigada ou incitada a participar de manifestação vai estar colocando também a sua vida em risco. Então, a nossa orientação é sempre, quando estiver ocorrendo uma ação policial, as pessoas fiquem em casa, evitem participar desse tipo de aglomeração, porque elas vão estar colocando as suas vidas em risco, inclusive por disparos que partem de criminosos contra a polícia. Tá aí o doutor Fabrício falando, eu tô aqui imaginando como que deve ser você ter coragem de falar, ainda mais, né, falar assim, ó, agora nós vamos à noite, no meio do coração da Cidade de Deus, sabendo do potencial desses caras. Lembrei agora do dia em que o Jackson falou que o agente José foi morto e eu fui olhar nas redes sociais. Era uma operação, eles fizeram uma tocaia para os policiais. Eles esperaram alguém da Core descer, eles esperaram para tirar uma morte muito triste. Aí começa todo esse tiroteio, não tinha nada de avanço de operação policial, era para dar só um suporte numa localidade. De gelo. Que a Core faz. Era uma ação muito em relação à DECOM, era uma coisa que a Core faz, porque era um lugar delicado, também a Core faz isso, não aparece porque são ações delicadas que pedem o apoio da Core, que também tem esse papel em locais, e de repente, um absurdo como esse. Parabéns, doutor Fabrício, não vou perguntar quantos agentes tinham, mas são homens muito corajosos e também tomaram a decisão após isso, sabendo do que pode acontecer também com toda a delicadeza de uma operação como essa, tem que ter capacidade de decisão e é isso que tem o ônus e o bônus. Doutor Fabrício, um abraço pra você, gosto muito, ele sabe muito do trabalho. Manda um abraço pra Kira, a todo mundo. Fala pro povo que eu fui a única jornalista nesse Rio de Janeiro que foi atacada pela Kira. Fala, manda um beijo pra ela, tá? Com certeza, vou mandar um abraço para ela aqui, para toda a equipe, todo mundo aqui te acompanha. A gente agradece o respeito, né, o carinho que vocês têm aqui pelo nosso trabalho, o reconhecimento. Um abraço para o meu amigo Carlos Augusto também e para toda a equipe, tá? É sempre um prazer falar com vocês e acompanhar o trabalho de vocês também. Quem não viu, tá eu e o doutor Fabrício aí, ó, foi um vídeo postado aí, acho que foi um vídeo um dos mais compartilhados. Aquele quadro lá atrás, lá vai o Carlos Augusto falar. Aquele quadro lá atrás, mandar um abraço pro Fabrício, pra rapaziada que participou disso aí, isso é muito legal, Fabrício, você é muito polido, mas tem esse vagabundo que atira contra policial e reage, a polícia tem que ir mesmo pra vala. É isso que você tem que fazer. Mostra esse quadro lá, Jaco, você é feito de estojo de munição. De munição, eu aquele conheço. Quadro lá, ó, as pessoas, não sabem. Um abraço pessoal da cachorrada aí, com os cães Kakira, em especial, que eu tenho que mandar um abraço direto pra ela. Antibombas e tudo mais, que acolhe o trabalho da Polícia de Elite Civil do Rio de Janeiro. Abraço, doutor. Valeu, Jack. A reportagem completa do Jackson pra vocês. Rodrigo. Você não vai atirar. Sabia que ele ia atirar. Eu sabia que ele ia atirar, família. Eu sabia, matou o menor, mano. O alvo dos agentes da tropa de elite da Polícia Civil estava nesta casa, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Os policiais da Core cercaram a residência, onde estava escondido o traficante, Gabriel Gomes da Costa, conhecido como Ratomei.
Segundo a polícia, o bandido estava armado e reagiu. Houve troca de tiros e o criminoso não resistiu aos ferimentos. Durante a operação, o clima ficou tenso na comunidade. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram moradores cercando uma outra casa, onde estavam mais policiais. Para conseguir sair do local, os agentes atiraram para o alto. Houve correria e os disparos continuaram pela rua. A operação da Cidade de Deus aconteceu na noite desta segunda-feira. Investigações apontaram que Ratomém era um dos traficantes que atiraram contra o agente da CORE, José Antônio Lourenço Júnior, durante uma operação no dia 19 de maio. O policial morreu. De acordo com a Polícia Civil, o agente foi vítima de uma emboscada. Ele saiu do veículo blindado e foi baleado por bandidos que estavam atrás de uma seteira, uma fortificação de concreto usada por traficantes. Nesta terça-feira, o patrulhamento estava reforçado pelos policiais militares para evitar represália por causa da morte do traficante. A Polícia Civil informou que Ratomém era gerente da Boca de Fumo no bairro 13, localidade da Cidade de Deus. Ele era considerado um bandido perigoso. Gostava de se exibir nas redes sociais, principalmente ostentando armamentos pesados e dinheiro. Contra o traficante, havia um mandado de prisão temporária em aberto. Bora voltar com o nosso gato man, Jackson Silva, ao vivo com a gente. Cadê tu? Tá aí. Ué, eles falaram que sabia que ia matar o menor. Quantos anos tinha o Ratomém? Ratomém é bem velhinho, né, Isabel? Tem um histórico no mundo do crime, então é bem velhinho, não tem nem 16 anos. Eu vou falar sobre os bastidores ali também, do patrulhamento, mas quero falar um pouquinho em detalhes sobre essa operação. Uma fonte da CORE me contou que durante essa ação ali na Cidade de Deus, pelo menos 50 traficantes correram para onde, Isabelle? Para o Complexo do Lins. Entre esses bandidos estariam também os traficantes que atiraram contra o agente da CORE. Só que Ratomém não teve a mesma sorte. Correu para a casa dele tentando se esconder, mas foi descoberto e infelizmente morreu na troca de tiros. Agora, com relação ao patrulhamento, os policiais militares cercam pontos estratégicos. Isso porque deve ter o enterro do Ratomém, então para evitar qualquer tipo de represália, os policiais já estão em pontos estratégicos. Isabelle Benito. Valeu, Jackson Silva. Só para finalizar, uma fala aqui. Sabe o que eu pensei, Carlos Augusto? Nesse histórico de cinturão que eles conseguem, em que os outros vão rapidamente pelo cinturão já conquistado após a conquista ali do Fubá pelo Maciço da Tijuca, a fuga direta desses bandidos. Se já era uma situação difícil você atuar e pontuar uma equipe pequena da CORE que não chegou em grande número ali numa Cidade de Deus, você imagina agora com a situação que tá, eles com esse cinturão todo, com essa potência toda na região da Zona Oeste. Você também já mapeia para onde estão fugindo. Se fugiram para lá, opa, da próxima vez vamos colocar um pessoal lá que se fugir para lá, entendeu? Então, assim, você vê como é que a investigação, ela sai atrás, mas você nas próximas, você sai na frente pelo que você já estudou e perdeu. Então, eles fugiram agora pro Lins, mas na outra eles vão colocar a gente no Lins. Posso fazer uma pergunta de bastidor para você? Claro. Você imagina como que deve ser a tensão, ser policial da CORE, você sabe de uma situação confinado arriscada ali, né? Dessa, confinado. Sabe quem são os bandidos, porque o policial, ele sabe mais do que eu, você, doutor Fabrício, sabe a capacidade que eles têm, sabe que assim, agora é a hora, cara. E é pouca muito... gente, né, para não chamar atenção. Você vai com uma equipe de 10, 5, 15 pessoas para 50 que fogem. Então, assim, mas são altamente treinados, são preparados principalmente psicologicamente. Principalmente. É isso que eu penso. Quer ver tu ver o cara na delegacia fortão, você é o mais frouxo. Tu não pode pensar que você tem... Então, assim, é psicológico. Às vezes tu vê o cara pequenininho, franzino, baixinho, aquele negócio todo é o pior. Entendeu? É o catiço, é o polícia que vai na frente, é o polícia que comanda tudo. Tô te falando que eu já vi. Eu já vi. Então, assim, agora, Isabelle, vou falar uma coisa pra você. O Jackson falou assim, brincar com o Jackson. Ele falou assim, infelizmente, numa troca de tiros, ele morreu. Felizmente, porque se numa troca de tiros ele não morre, é ele que mata, porque é troca de tiros.
É então, verdade. felizmente, numa troca de tiros, ele morreu. É porque assim, ô Jackson, eu vou só rapidamente, eu sei que você Jackson. tem que sair daí, mas assim, rapidamente, você que conhece essas atividades, esses treinos incessantes da CORE, é justamente para esse tipo de situação, como disse o doutor Fabrício, que ele é polido, muito polido, como disse Carlos Augusto, delicada, mas cara, tu tem que chegar muito assim, não é tipo de operação que mesmo assim a gente já cobriu, é uma operação durante a noite, até chegar nesse local onde é um local de miolo do Comando Vermelho. A gente nem vai falar como a CORE chegou, com quantos chegaram, porque senão você dá os detalhes. Mas o cara tem que ter muita, muita, muita coragem, não é mesmo? Isabela, eu quero ressaltar 2 aspectos, tá? A primeira, a questão dos traficantes do Comando Vermelho usar as redes sociais. Já reparou isso? Não é a primeira vez. No Complexo da Maré eles fazem isso, CDD também. Então é uma estratégia do Comando Vermelho e também de outras facções criminosas. Repare isso. Assim que a CORE chegou, eles começaram a fazer vídeos e lives também. Estavam ao vivo lá, mostrando que os policiais da CORE estavam na casa, invadindo uma casa que um menor foi baleado. Olha só a estratégia dos traficantes do Comando Vermelho. Outra questão também, que eu ia falar agora. São bandidos perigosos, mas quando a CORE chegou, correram para o outro lado, para o Complexo do Lins. Por que não reagiram? Porque eles imaginavam que seria uma mega operação naquele horário. Então a Polícia Civil já está de olho e monitorando também cada passo desses bandidos. Isabelle Benito. Por outro lado, bem longe de casa de passagem, que não é perto não. Jackson Silva, obrigada!